como um estímulo ao diálogo, não como um fator de confronto ou de desconfiança ou de estranhamento, mas como estímulo ao diálogo. Diz Eduardo Lourenço: a única resposta sensata e criativa ao desafio que o dinamismo cultural espanhol pode representar para nós é de o tomar como ocasião para um diálogo mais sério e mais profundo com a cultura vizinha, como foi o caso outrora. E o caso outrora, como bem sabemos e como muito bem sabe o professor Eduardo Lourenço, é o caso de um tempo em que o bilinguismo literário existia no espaço da Península Ibérica. Camões, Sá de Miranda, Gil Vicente, etc. E outros mais. Ora bem, este desafio ao diálogo, este estímulo ao diálogo, ou neste estímulo ao diálogo, eu leio uma proposta de transição do iberismo como grande domínio de reflexão pleno de assimetrias, de desencontros, de interpretações, de reinterpretações. Quem quiser saber muito sobre isso, faça o favor de ler o livro do meu amigo António Sérgio Delgado e Pérez e Sassi, que se chama, eu tenho aqui o título, António, é um título longo, das Palavras Abertas, mas tem um subtítulo, das Palavras Abertas, Relações Literárias e Culturais Ibéricas. É um livro em muitos aspectos, não direi definitivo, porque isso não existe, mas em muitos aspectos, de facto, muito significativo para percebermos na sua profundidade histórica também, sobretudo a partir do século XIX e dos anos 70, a questão do iberismo. Ora bem, é depois de 1986, que é o ano da integração dos países ibéricos na então Comunidade Económica Europeia, que a temática do iberismo tem que ser reformulada. O professor Eduardo Lourenço deixou algumas notações interessantes sobre isso no conjunto Nós e Europa, ou As Duas Razões. O José Saramago, na mesma altura, escreveu um romance que, de resto, na época, não foi um romance sequer muito bem valorizado pela crítica, e que foi A Jangada de Pedra, de 1986. O frenesi do centenário que nós vivemos o ano passado permitiu, apesar de tudo, apesar do frenesi, perceber algumas coisas em termos de reajustamento ou de renovação da exegese saramaguiana. E uma delas foi a importância que foi dada a este romance. E a forma como se percebeu que o José Saramago, de alguma forma, completou o seu romance com ensaios que escreveu depois, onde está muito desse transiberismo que é muito marcante e enunciado por ele na obra que vem depois da Jangada de Pedra. Estas mudanças não foram mudanças fáceis, isto é, adaptarmos, e aí a reflexão de Eduardo Lourenço e José Saramago é muito intensa, adaptarmos a um novo tempo, mesmo em registro iberista, não foi fácil. E eu aqui trago o testemunho e o exemplo, para mim até um pouco melancólico, de um poeta português à sua maneira iberista, Miguel Torga, que em 1965 publicou um volume de poemas ibéricos, e que em 1988, um pouco mais de 20 anos depois, senti um enorme desconforto pela proximidade que o novo mapa das relações com a Europa e com a Espanha trazia a Portugal. Tenho aqui uma página do Diário de Torga de 1988, um homem nessa altura já com a sua obra literária praticamente fechada, mas que na altura também, é preciso dizer, era um escritor, mesmo malgré lui, um pouco institucionalizado, e que escreveu nessa página do diário: Verim é aquela povoação que fica logo a seguir a Chaves, como sabem, portanto, passou a fronteira, 13 de setembro de 1988. A Espanha sempre amada e sempre temida. Aqui ando, mais uma vez, maravilhado e aterrado, a vê-la progredir e aproximar-se ameaçadora da fronteira. O meu iberismo
é um sonho platónico de harmonia peninsular de nações, todas irmãs e todas independentes. Mas é também uma paixão escabriada que arrefece mal se desenha no horizonte qualquer sinal de hegemonia política, económica ou cultural, que exige reciprocidade na sua boa-fé e nos seus arroubos, que quer apenas comungar fraternamente no mais largo espaço de espiritualidade. Mas era isto que o Miguel Torga, do olhar dele, cada vez menos via. E há textos subsequentes a este, também do diário, que são até mais agressivos deste ponto de vista. Não me alargarei muito mais, não quero tomar o tempo dos meus companheiros de mesa. Direi apenas o seguinte, que, do meu ponto de vista, ou na minha leitura, o momento a partir do qual a obra de José Saramago se projeta como prolongamento ou aceitação do desafio da reflexão de Eduardo Lourenço, é quando aquela jangada está à deriva no oceano e aparece uma interrogação inevitável. Onde vai terminar aquela viagem? A imagem da deriva não é fortuita. A imagem da deriva relaciona-se com o sentido da deambulação, que é muito importante noutros romances de José Saramago, que não vem agora ao caso. Mas ela introduz, sobretudo, o sentido do afastamento. Diz-se na Jangada de Pedra: este foi o dia assinalado em que a já distante Europa, segundo as últimas medições conhecidas, e em cerca de 200 km do afastamento, se viu sacudida dos alicerces ao telhado por uma convulsão de natureza psicológica e social que dramaticamente pôs em mortal perigo a sua identidade, negada nesse decisivo momento em seus fundamentos particulares e intrínsecos, as nacionalidades, tão laboriosamente formadas ao longo de séculos e séculos. Quer dizer, as próprias nacionalidades entram em crise. E eu, ao ler este texto, não pude deixar de me lembrar do pequeno passo daquele outro texto bem mais antigo, de Antero, sobre Portugal perante a Revolução de Espanha, em que o Antero diz, nem mais nem menos, para sermos iberistas temos de deixar de ser nacionalistas. Temos de deixar de ser patriotas, pura e simplesmente. Teve a coragem na época de dizermos. E é a partir daqui que parte essa noção de transiberismo que, na posteridade do seu romance, José Saramago propôs, sobretudo em ensaios e em conferências, uma delas intitulada Descobramos uns aos outros, mas não sem ter tido antes que esclarecer algumas coisas e, dentre elas, as angústias que a Jangada de Pedra tinha provocado em algumas pessoas, porque parecia que ele estava a ser anti-europeísta. Disse José Saramago numa entrevista o seguinte: também não sou anti-europeu, só quero sublinhar que nós, os povos da Península Ibérica, deveríamos comportar-nos de acordo com as nossas ligações. É evidente que temos umas primeiras raízes europeias, mas não nos podemos esquecer das nossas segundas raízes históricas, que nos vinculam à área linguística e cultural espanhol-portuguesa da América Latina. O transiberismo de José Saramago é um conceito que ele define assim numa entrevista de 1994, e são as palavras com que termino. O transiberismo seria um conceito superador do iberismo tradicional que englobaria os países de tradição ibérica na América e em África. E caso conseguisse a sua instauração entre os pensadores e políticos, chegaria a ser a grande criação de uma época. Mas para isso teríamos de ter uma visão histórica especial e decisiva. Peço o favor de não confundirem isto com a questão da utopia, que é, do meu ponto de vista, uma das maiores barbaridades interpretativas que se dizem a propósito de José Saramago, que de utópico e utopista nada tinha, e ele mesmo o disse. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Carlos Reis. Magnífico diálogo entre José Saramago e Eduardo Lourenço através do budismo e do transiberismo.
e ninguém melhor para dar sequência a este tema que o António e, sobretudo, toda a sua obra e toda a sua posição na Academia Portuguesa, e por isso eu passava a palavra de imediato ao António Ferreira. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, a todas. Antes de mais, queria agradecer o convite ao Centro de Estudos Ibéricos, a Câmara Municipal da Guarda, a Margarida, enquanto coordenadora deste colóquio. É um prazer estar aqui nesta sala de tão gratas recordações para muitos de nós, e é uma honra estar aqui a recordar e a repensar Eduardo Lourenço. Eu fiz um texto, mas não fiquei assustado, é um texto breve. Uma pessoa começa a dizer, fiz um texto para tremer, né? Mas é um texto breve, 10 minutos, 11 minutos, em que eu tentei refletir sobre esta proposta, este desafio de nós, enquanto nós como futuro na minha área de trabalho, na área dos estudos ibéricos, enquanto investigador, enquanto professor, por onde, digamos, que deveríamos caminhar. Resolvi redigir este texto em castelhano, porque pensei que devia ser na língua de autores sobre os quais tanto pensou e tanto refletiu Eduardo Lourenço. Eduardo Lourenço escreveu sobre Cervantes, sobre Lorca, sobre Antonio Machado, sobre Miguel de Unamuno, sobre Ortega y Gasset, sobre muitos vultos fundamentais da cultura espanhola. E eu, por isso, pensei que talvez seria simpático fazer aqui a língua espanhola como homenagem também à figura tutelar de Eduardo Lourenço. Portanto, passo a ler, atravessar a raia e paso para outra língua. Observar con atención la nómina del conjunto de autores galardonado con el premio Eduardo Lourenço desde 2004 hasta la actualidad significa asomarnos a un notable grupo de mujeres y hombres, algunos de los cuales están hoy aquí en esta mesa, protagonistas de la escena cultural ibérica de las últimas 2 décadas. Pero supone también, al mismo tiempo, aproximarnos a un plural conjunto de materias, las abordadas por los premiados en sus trayectorias, que configuran algo así como un territorio para muchos sagrado, el que construye el imaginario ibérico apoyándose en las matrices del común legado clásico y atravesando áreas como el pensamiento, el periodismo, la música, el derecho, la teología, la traducción, la geografía o la literatura, siempre la literatura. Sobre varias de esas áreas edificó Eduardo Lourenço su obra. Alzó la arquitectura deslumbrante e imprevisible de su pensamiento, que nos ayuda a reflexionar sobre nuestro pasado como pueblos y a entender la relación de los habitantes del espacio ibérico con Europa. Pero también reflexionó Eduardo Lourenço sobre el futuro, en ese texto providencial titulado Nos como futuro, en el que asegura que el futuro es el tiempo hecho únicamente, dice Eduardo Lourenço, de esperanza, sueño y utopía. Una definición tan quijotesca como alcanzamos a imaginar, que el profesor acentúa aún más al llegar a definir que el verdadero tiempo de los hombres es un eterno presente, el mismo presente en el que vive Don Quijote y al que jamás renuncia a pesar de sus múltiples desventuras. Hoy estamos aquí para homenajear al autor de ese texto prodigioso y para humildemente reflexionar cada uno de nosotros sobre ese futuro que es también eterno presente, cervantino, en el trabajo que desarrollamos. Por eso quiero compartir con ustedes algunos pensamientos relacionados con el área en el que realizo mi actividad, la docencia y la investigación alrededor de las relaciones culturales peninsulares, tomando como punto central de estas notas el presente y el futuro del estudio de esas relaciones, a las que Lourenço dotó de textos luminosos, en medio del tiempo que nos toca vivir y con la sombra de un inciertísimo futuro flotando sobre nuestras cabezas. El estudio de las relaciones literarias entre Portugal y España, dentro del área que denominamos literatura comparada, ha sido una constante con altos y bajos desde los tiempos de Fidedigo de Figueiredo.
Gracias al trabajo de los especialistas de esta área, hemos conseguido, no obstante, desarrollar con un alto grado de detalle el universo de contactos establecidos entre los escritores portugueses y españoles, hasta el punto de poder hoy delimitar con claridad los periodos, movimientos y autores que más y mejor se aproximaron al ideal del conocimiento del hermano ibérico. En las 3 o 4 últimas décadas, el panorama en este sentido ha cambiado radical y positivamente. A pesar de todas las innumerables dificultades que ha entrañado en ese tiempo la frágil existencia del hispanismo en Portugal y la fragilísima existencia del lusitanismo en España, diríamos que casi perpetuamente condenados a una escala y dimensión secundarizada en nuestras universidades en comparación con otros ámbitos de estudio, no solo los estudios ingleses o franceses, sino también los alemanes o italianos. A pesar de ello, creo que podemos afirmar, sin sonrojo, que el objetivo general, en términos de producción de conocimiento, se ha conseguido. La reconstrucción de este universo de relaciones entre los ámbitos culturales español y portugués ha alcanzado una dimensión que nos permite conocer los grandes momentos de encuentro entre las literaturas portuguesa y española, desde su génesis hasta la actualidad, cuando las dinámicas de aproximación están contextualizadas en un mundo globalizado que ha normalizado las relaciones y ha ayudado a perspectivar los grandes movimientos estéticos y de pensamiento. Sin embargo, en términos de presente y de futuro, pienso que un enorme desafío se abre ante nuestros ojos, algo así como la necesidad de afianzar y consolidar un nuevo paradigma de las relaciones peninsulares, un paradigma iniciado no hace mucho tiempo y que ofrece nuevas posibilidades de interpretación de la realidad ibérica. El propio Eduardo Lourenço, de alguna forma, nos avisaba ya de esta necesidad en Nos como Futuro, cuando al enumerar las naciones de Europa con un pasado tan amplio y profundo como el portugués, llegaba a España, a la que definía como múltiples Españas. Esa pluralidad, esa heterogeneidad del Estado español me parece la clave, la llave que debe abrir la puerta de una nueva forma de introducirnos en la problemática ibérica, en un sentido dinámico y no lineal del término. Parece imposible referirnos a este asunto sin mencionar a otro autor querido por Eduardo Lourenço, José Ortega y Gasset, que en su libro más citado, España invertebrada, que todo el mundo parece haber leído, aunque yo desconfíe de ello, un libro del que se cumple ahora un siglo, propuso algo ya latente en su discurso Vieja y Nueva Política de 1914. Ortega, ante la palpable decadencia española posterior al 98 y al peligro inherente de la caída en los particularismos de cada territorio, propuso algo así como la creación de una nueva España, vital, liberal y europeísta, truncada no mucho tiempo después por la radicalización política del país y el estallido de la guerra civil. Pues bien, creo que si pretendemos analizar con rigor nuestro papel en el futuro, en el área de los estudios ibéricos, deberemos estar atentos a una nueva realidad coyuntural que nos haga abrir bien los ojos ante la necesidad palpable de soñar con una relación cultural ibérica cada vez más abierta, plural y rizomática, que admita la posibilidad de un trazado geocultural en el que la diversidad lingüística sea un valor añadido y en nada insignificante. De la posibilidad de entender el diálogo Portugal-España apenas como un diálogo Lisboa-Madrid, debemos tender paulatinamente al entendimiento de la península como un espacio poliforme, como una auténtica constelación de espacios culturales con colores diversos, pero con raíces comunes. Una vez trazadas las claves fundamentales de las relaciones entre los centros hegemónicos de poder cultural, con sus evidentes consecuencias en las diversas formas del canon, se hace necesario abrir el diálogo a las hasta hace poco consideradas culturas periféricas, que dotan a la tierra ibérica de una situación privilegiada desde el punto de vista cultural. La cultura, sin duda,
debe ayudarnos a aprender a conjugar la pluralidad con la singularidad, compatibilizando el marco común de cada Estado con el proyecto compartido de convivencia democrática. Los estudios ibéricos, como disciplina académica, creo que tienen la responsabilidad y el deber ético de adentrarse por esos caminos, de analizar y dar a conocer la verdadera dimensión de la pluralidad de la península, y de hacerlo sin considerar culturas grandes y pequeñas, sino en todo caso autores y obras grandes y pequeños, independientemente de la lengua en que se expresen. En tiempos como los que vivimos, de exasperación de los nacionalismos, los estudios ibéricos se constituyen en un campo firme para el desarrollo académico de un conocimiento basado en el respeto al otro, a sus principios y convicciones. Solo el conocimiento pleno y profundo de esas diferentes formas de ser nos proporcionará el retrato fiel y completo de quienes somos todos, hijos de una Iberia que Fernando Pessoa soñó como la potencia futura de una nueva forma de imperialismo, pero de un imperialismo no económico ni político, sino cultural, basado en la energía proyectada por la convivencia activa de las tres culturas que se asentaron históricamente en la península. Una fórmula que también Teixeira de Pascuales soñó como una mezcla maravillosa y algo fantasmagórica de quijotismo y saudade, pero a la que era también necesario añadir los ecos del catalán Joan Maragall y de la gallega Rosalía de Castro, para completar el coro armónico de voces ibéricas. Por todo ello, me parece imprescindible trabajar en el asentamiento de esta área de estudios en el contexto ibérico, haciéndonos eco de la importante presencia que va adquiriendo en otros contextos como el anglosajón. Es importante trabajar para construir un imaginario cultural ibérico entrelazado, con dinámicas propias e historias tantas veces comunes. Y creo también que este desafío que se nos impone como materia de futuro debe responder a otros dos principios metodológicos. El primero, vincular sus designios a lo que sucede en los demás países de lengua portuguesa y española, en América y África. Si es fundamental conceder a los ámbitos catalán, gallego y vasco su espacio legítimo en las dinámicas internas peninsulares, sin duda es obligatorio situar correctamente la realidad española y portuguesa en el contexto de los países que hablan esas lenguas, concediendo un lugar de privilegio a las relaciones atlánticas con aquellos espacios culturales. Se trataría, en definitiva, de no olvidar aquello que Saramago propuso y bautizó con el nombre de transiberismo, es decir, un nuevo iberismo que mirase a los otros peninsulares, pero también a los otros atlánticos, con la seguridad de que ese diálogo, en un nuevo contexto internacional, propiciará un escenario cultural de una dimensión y riqueza realmente extraordinaria. El segundo de los principios metodológicos que enunciaba como imprescindibles para mirar hacia el futuro desde la perspectiva de los estudios ibéricos, en plena articulación con esa visión pluricéntrica que acabo de presentar, es la necesidad absoluta de trabajar en red, construyendo tejidos de intereses compartidos que atraviesen y al mismo tiempo vertebren los diferentes espacios nacionales bajo una misma perspectiva geocultural. Tenemos que aprender, desde nuestra propia pequeñez, a aprovechar los recursos de aquellos que comparten nuestros mismos objetivos y crear cadenas de relaciones que nos ayuden a salir de nuestras propias limitaciones mentales o metodológicas. Termino. Ese ejercicio, el de abandonar algunas de nuestras convicciones para adentrarnos en un territorio a veces desconocido, puede sin duda ayudarnos a configurar una red de complicidades que sirva de motor en la construcción de un espacio académico, que es también un espacio intelectual y cultural con indudables connotaciones ideológicas, en el sentido más noble de este desgastado término, pero que es necesario asumir. En ese camino, el de construir puentes entre los espacios ibéricos e iberoamericanas, como tantas veces hizo Eduardo Lourenço, pueden estar seguros, nos encontraremos en el futuro, si es que el futuro nos brinda por esa dicha. Muchas gracias.
muito obrigada, António, por esta reflexão tão rica a partir dos estudos do transgerismo e do iberismo tradicional e que tanto dialoga com o que o professor Carlos Reis também aqui nos disse, nomeadamente a partir dessa figura fantástica de José Saramago, que é uma reinvenção do autor absoluto, de alguma maneira, este diálogo entre Europa, a Península e tudo aquilo que se transfigurou, como dizia Eduardo Lourenço, não é? Nesse tal novo mundo que só chamamos novo a partir do momento em que ficamos velhos enquanto Europa, não é? E eu passava agora a palavra final, mas não final, mas só no final no sentido das intervenções, passava a palavra ao Fernando para regressarmos de alguma forma aqui a um espaço também de reflexão a partir de Portugal e não tanto a partir de Espanha, mas a partir de Portugal em diálogo com a ideia. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde. Antes de mais, agradecer também ao Centro de Estudos Ibéricos ter-se lembrado de mim para estar presente nesta homenagem e estar aqui à sombra tutelar do Eduardo Lourenço num painel tão ilustre. E é sempre um prazer partilhar a diversidade de conhecimentos que aqui vêm sido ditos. E relativamente à pergunta, à questão inicial da professora Margarida Calafate Ribeiro, que também por causa do Eduardo Lourenço nos cruzamos num diálogo que parece interminável e sobre o Eduardo Lourenço eu julgo de facto que o diálogo é sempre interminável, com uma metáfora do livro do Jorge Luís Borges. Eu gostaria, eu vou ler um texto também breve, mas antes disso, em relação à questão que colocou, dizer que o Eduardo Lourenço, nós temos todos uma grande saudade do Eduardo Lourenço. O desaparecimento dele criou um vazio, porque ele, enquanto pôde, era de facto uma máquina de pensar e nos convocava, uma vez disse, dizia quando se falava muito de nós não vivermos acima das nossas possibilidades. O Eduardo Lourenço dizia, não, nós devemos viver acima das nossas possibilidades de pensamento. E convocava-nos muito a isso. E, portanto, a saudade que nós partilhamos dele, eu julgo que às vezes é também uma saudade de nós próprios, porque nos lembramos de coisas, nos lembramos de conversas, como o professor Carlos Reis sublinhou muito bem, a ironia estava sempre presente, uma ironia muito especial. No Eduardo Lourenço, quando falava de coisas comuns, ele gostava também de ser o comum dos homens, que gostava de falar das coisas comuns, e isso vinha sempre lá de cima, uma ironia muito inteligente, e era sempre um prazer intenso estar com ele à mesa, ou estar a ouvi-lo num colóquio. Portanto, partilhamos muito essa saudade. E o texto que eu escrevi talvez reflita e tenha essa nota um bocado pesada, que é muito baseado na relação pessoal ou no convívio com o Eduardo e o que aprendemos com ele. De facto, se alguém nos ensinou a pensar o lugar, a pensar a nossa relação com o Ibérico, com o mundo, foi o Eduardo Lourenço. É um bocado sobre isso que eu falo e depois queria mostrar-vos uma coisa. Se calhar um documento para chegar arqueológico dos 50 anos de vida literária do Eduardo Lourenço. Eu escrevi uma coisa a dizer que o Eduardo Lourenço é uma luz intensa como o sol.
Foi uma espécie de sol que irradiou luz, uma luz fecunda, iluminadora do nosso pensamento e da nossa vida coletiva. É essa luz solar que a sua obra se abre em cada página, convocando-nos sempre à leitura do prazer da descoberta, à inovadora análise da realidade, ao labirinto das ideias que fazem o caminho da nossa relação com o mundo. Sabe o que foi, sem nunca se mostrar como tal, menos oráculo e mais homem comum, ele decifrava pacientemente, à conversa ou à escrita, o labiríntico universo da cultura, mostrando que o chão nosso do mundo é um processo de persistente aprendizagem que todos os dias recomeça nos desafios que a sociedade coloca no meio do caminho, como a pedra do poema de Drummond. O universo de Eduardo Lourenço é feito de matéria de sonho, é verdade, construído pela força criadora da sua palavra, numa incessante afirmação de que, como queria Margot, a cultura fosse a herança da qualidade do mundo. Eu gosto de olhar e frequentar os milhares de páginas das suas obras completas ainda em publicação e tenho sempre a impressão de que estou a contemplar uma pátria de palavras a respirar futuro. Esse chão verbal, que é a biografia de Eduardo, foi a forma que ele encontrou, com o empenho do coração, de ficar a falar connosco com memória viva e fecunda do tempo. Mestre do pensamento e da pedagogia da esperança, cidadão do imaginário, é assim que eu continuo a vê-lo, de cada vez que a voz das suas palavras questiona velhos arcaísmos ideológicos da sociedade portuguesa, define os mitos que povoam as fronteiras entre o Portugal real e o Portugal sonhado, ou convoca a consciência crítica à invenção de uma nova humanidade. Num país virado para o efêmero, o pensamento de Eduardo Lourenço foi sempre de horizonte temporal de longa duração, o que permitiu tratar tão profundo e insistentemente a problematização da nossa identidade cultural. Das coisas boas que aconteceram na vida foi conhecer Eduardo Lourenço e ser seu amigo. Pude partilhar momentos singulares à sua roda. Às vezes era o nó de terra originário, São Pedro de Rio Seco, o seu Paris, Texas, como escreveu um dia nas páginas de um diário desaparecido. Outras, a memória da guarda sideral e crepuscular, na metáfora de um navio de pedra ao alto de uma montanha. Ou a beira do altar e do arado, terras de funda memória, no seu sono arcaico e profundo, dizia ele. A mesa era sempre boa para os pensamentos e o Eduardo, de facto, mostrava em pequenas histórias de onde escorria muitas vezes uma fina ironia ou uma erudição sempre amável na convergência de uma ideia central. Quem vê o seu povo vê o mundo todo. A sua prática era como humanidade. Essa era a imagem do seu rosto que a memória gravou para nos mitigar a saudade. Não gostava de Torres do Marfim. Ele dizia, aliás, quando lhe falavam nos seus prémios e na sua obra, ele dizia, e as pessoas se mostravam gratas, ele às vezes um bocado incomodado, que era um bocado modesto e excessiva, ele dizia, ninguém deve nada a ninguém em particular, todos devemos tudo a todos. E eu julgo que isso era muito Eduardo Lourenço. Não gostava de Torres do Marfim, dizia eu, tão ao gosto de algumas academias, e quando as havia, descia delas para uma cidadania do saber sobre a emergência dos cotidianos. Falava de tudo, dos fenómenos sociais, da sociedade do espetáculo, do futebol e da política à escala nacional ou planetária, do fenómeno das literaturas e de como nós somos parte delas como leitores. Encarou sempre a cultura como questão primordial e não poucas vezes, como um dia confessou, falando do mundo dos grandes autores,
estava a falar de si, como se o memorialismo pessoal e imediato lhe estivesse vedado. Foi polémico e desmistificou questões de vacas sagradas, desfazendo mitos sempre com a elevação da força dos argumentos em detrimento das ideias em estado de sítio e do ajuste de contas pessoal. A sua formação filosófica e um pensamento aberto ao mundo faziam ter razão antes do tempo, como aconteceu logo com as primeiras obras, Heterodoxia 1 e 2, a sua introspeção sobre a pessoa e pela forma como articulou a relação com a Europa, nós e a Europa, ou pensou a contingência histórica portuguesa com as suas quimeras e os disparaçados sonhos imperiais na configuração lusófona. O que aprendemos com Eduardo Lourenço? O seu contributo para nos pensarmos a nós próprios como pátria, pondo a nu as angústias e fantasmas da nossa complexa matriz identitária na psicanálise mítica ao destino português em O Labirinto da Saudade. Terei sempre comigo a honra de ter recebido o Prémio Eduardo Lourenço em 2017, que é uma responsabilidade que nós carregamos para sempre. E sou tributário da gratidão que só pagarei com o coração pela sua amizade, pela atenção que dedicou àquilo que eu era escrevendo. Todos lhe devemos muito a ele, o autor da ideia, o criador do Centro de Estudos Ibéricos, sonhador de uma nova civilização ibérica, lembrando-nos da utopia de Oliveira Martins, talvez. Estou a ver Eduardo Lourenço em São Pedro Rio Seco, com o seu sorriso aberto, com a sua solidária relação com toda a aldeia do Planalto Beirão, com o seu passo miudinho, evocava os lugares e os tempos dentro do tempo. A fabilidade do comum dos homens que era sábio e que me dizia a sorrir: chama-me filósofo, mas o que eu sou é ensaísta. Ser discípulo de Montaigne já não é nada mau. E queria só numa nota final, por causa desta questão da filosofia, lembrar aqui um texto. Quando eu coordenei um suplemento, quando o Eduardo Lourenço festejou ou assinalou 50 anos de vida literária, e a capa de facto é o rosto do Eduardo Lourenço entre pedras da beira, e eu olho para isto e lembro-me sempre do Herbert Welder a dizer: o retrato é a verdadeira narrativa de um homem. Nós, olhando para o Eduardo Lourenço, percebemos a narrativa dele como cidadão. E então, uma das coisas interessantes, porque o suplemento tinha colaboração diversa, o Dr. Zé Dias de Almeida também colaborou nisso, mas eu pedi um texto ao Eduardo Prado Coelho, ao Eugênio de Andrade, ao Batista Vaz, ao José Augusto Seado, ao Arnaldo Saraiva e mais. E o Eduardo Prado Coelho, esta questão do Eduardo dizer sempre que não era filósofo, escreveu um texto que eu acho um texto fantástico, que está esquecido, que intitulou, eu vou só ler um bocadinho, Aquele que agita o mar. E o Eduardo Prado Coelho dizia: um pensador árabe, Abdelmajid Ben Jalloun, escreveu que o filósofo é aquele que agita o mar quando não tem mais nada que fazer. Penso que nem todos os filósofos se reconheceriam com prazer nesta definição. Mas Eduardo Lourenço, sim, estou certo, porque a expressão se lhe ajusta como uma luva, que se disse. Mas poderíamos dizer de outro modo, como um poema. Isto é, com aquela espécie de evidência, de simplicidade matinal que a poesia tem e que Eduardo Lourenço sempre perseguiu como luminosa quimera que lhe fosse interdita
toda a sua obra admiravelmente literária vive de uma instante nostalgia da verdadeira literatura dos outros. O mar, evidentemente, porque poucos pensadores portugueses foram tão longe no desejo de pensar tudo e, sobretudo, nesse tudo, pensar o que escapa ao totalizável da filosofia. E o texto continua, é um texto que vale a pena ler e que tem a argúcia do que o Eduardo Prado Coelho punha na análise daquilo que eram os autores que ele estudava. E eu gostei de trazer aqui isso precisamente para reafirmar com o Eduardo Prado Coelho que o Eduardo Lourenço era um filósofo, e um filósofo que pensava tudo e tanto, por isso a metáfora do mar, a imensidão do mar, aplica-se inteiramente. Ele gostava de agitar o mar e diria certamente com alguma ironia, com a tal ironia, que não podia agitar as águas de São Pedro de Rio Seco, porque até a sua terra natal tinha um rio seco. Ele gostava, de facto, de agitar as águas. Muito obrigada por todas as belíssimas intervenções a que tivemos o privilégio de assistir. Eu penso que há aqui um desafio para o Centro de Estudos Ibéricos e um desafio para a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Vice-Presidente da Câmara. Pronto, desculpe, não é uma desonra. Acho que há aqui um desafio que esta mesa, que é uma mesa de ilustres prémios Eduardo Lourenço, e como disse o nosso último, na nossa última intervenção, como ouvimos, é de facto uma grande responsabilidade que se carrega para a vida, meus caros, portanto, é de facto algo que então, eu diria à Sra. Vice-Presidente do Centro de Estudos Ibéricos, é um grande desafio, que é de facto, a partir da Guarda, reinventar ou repensar uma geopolítica do iberismo alargada, ou seja, como Eduardo Lourenço via, não apenas da Península Ibérica, mas tudo aquilo que de alguma forma as nações da Ibéria tocaram, transformaram e se tornaram outras, não é? E que aliás o professor Carlos Reis trouxe a partir dessa metáfora de que já falámos do José Saramago e de toda a reflexão que fez e desta relação complexa e complexada que Portugal sempre teve com a Europa, nas palavras de Eduardo Lourenço, e que encontra de alguma forma no iberismo um berço e um refúgio, não é? Bastante confortável por vezes, bastante desconfortável outras vezes. E eu relembro aqui as palavras do António, quando nos fala justamente dessa questão, digamos, da Espanha 98, a iniciar a sua descolonização, não é? Portanto, a ficar consigo mesma, de alguma forma, nessa reflexão e a crise que isso provocou, a curto prazo e a mais longo prazo, não é? E o quanto essa reflexão dos espanhóis, digamos, sobre si próprios, influenciou a reflexão de Eduardo Lourenço quando também Portugal descoloniza, não é? A partir da Revolução, etc. Portanto, há aqui múltiplas redes no pensamento de Eduardo Lourenço, mas eu creio que estes ilustres premiados nos deixam aqui, hoje, aquilo que sinto, muito particularmente nesta mesa, é um sentimento grato e um sentimento extremamente bonito no pós, que é a herança. Creio que aquilo que fica aqui em todos eles e em toda a sala é de facto a herança de Eduardo Lourenço e que nós somos capazes ou não de fazer dela, porque a herança é sempre também uma escolha.
E eu propunho, antes de passar às questões, que eventualmente a plateia queira